os testes, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é isso mesmo, né? Então nós temos aí como testar se os nossos testes realmente, né, estão corretos, né? Muitas vezes a gente já testa o nosso código e mas isso não é o suficiente, né? Então a gente vai estar falando testes que testam seus testes, tá? Então, a gente sabe, né, que os testes unitários, eles são uma das principais ferramentas que nós desenvolvedores nós temos para garantir um desenvolvimento com qualidade, né? Quando eles são bem implementados, eles nos dão segurança para seguir com modificações importantes, né? Sem medo de quebrar uma parte do código como estamos refatorando, né? Então, se eu preciso fazer uma mudança num determinado método lá de pagamento, por exemplo, eu tenho uma cobertura de teste, né? Eu refatoro sem receio, que aquele trecho de código lá vai estar quebrando, né? Eu refatoro, retorna para o teste, roda o teste, refatoro. Se quebrar, eu fiz alguma coisa errada, né? E, falando de teste, né? Quando a gente fala de teste, né? Sempre a gente quer um número. É bem comum a gente querer um número aí. E a gente chama esse número de cobertura de código, né? Que é um indicador de que o time está escrevendo teste consistentemente, né? Então é uma ferramenta de cobertura de código. E o que vem a ser essa cobertura de código, né? Eu tenho aqui, então, se você olhar, eu tenho duas classes, a calculadora e a health. Ó. Essas calculadoras, onde está verdinho aqui, está dizendo que está sendo coberto por teste. Então, eu tenho aqui, ó, 100% do meu código sendo coberto pelos meus testes. Então, beleza. Então, meu código está 100% coberto, todos os testes estão rodando, tá ok. A gente pode mandar para produção esse código, né? Aqui eu estou usando o ReSharp, por isso que eu consigo utilizar, visualizar aqui essa ferramenta, tá? Visualizar essa ferramenta não, visualizar a cobertura de código. Caso contrário, somente o Visual Studio Enterprise ou o Rider você consegue estar visualizando que existe essa ferramenta aqui de cobertura. E é isso. Então a equipe define uma meta, é bem comum lá na hora que a gente vai fazer o pull request, né? A gente define uma meta, ó, o nosso código tem que ter 70% de cobertura de código. Então a gente começa a desenvolver, manda lá para PR, e aí na hora que passa lá na esteira, vem o sonar, né? E fala, só tá 50%, precisa fazer mais. Aí a galera começa a fazer mais teste, faz teste, 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 até que para conseguir a minha porcentagem. Aí eu mando lá, né? Manda a PR, aí a PR passa, mas e aí a qualidade desses testes, né? Qual que é o problema? Apesar de ter 80%, 80%, 80 a 90% o software de cobertura de teste, o software deixa a desejar na questão de qualidade, né? A gente vai ver aqui o motivo, tá? Então, nem sempre cobertura de código e todos os testes rodando significa que o software tem qualidade, tá? Essa é a proposta dessa apresentação de hoje. Nem sempre cobertura de código e quantidade de testes tem a ver com qualidade, tá? Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui os exemplos que a gente vai ver, tá vendo hoje. O que que acontece aqui? Primeiro, eu tenho duas classes aqui, a Calculator e a Health, ok? Então são exemplos muito, muito simples, mas que consigo explicar o propósito aqui da ferramenta que eu vou mostrar para vocês, tá? Então a Health, ele calcula aí um risco, né? De uma determinada saúde aí, de uma determinada doença, qual é o risco que a pessoa tem. Então, se ela tem entre 18 e 35 anos, essa pessoa está dentro aí da área de risco, tá? E a outra, bem simples também, é uma calculadora.
Ela adiciona, subtrai, multiplica, divide né, e retorna o resto aí. Tá, vou rodar os testes aqui, vocês vão ver que tá tudo rodando, ó. Tá os testes todos rodando, passou. Então vem aqui na calculadora, ó, rodando todos os testes. Então, meu código aqui tá pronto para ir para produção, né? Passou tudo, ó. Tudo coberto. Aqui também, né, ó. Então aqui eu tô passando uma idade de 20 anos, tá dentro, eu tô passando uma idade de 15 aqui, tá fora, né? O que que aconteceu até aqui, né? A gente garantiu apenas que existem testes que testam certos trechos de código, né? A qualidade desses testes, elas não foram avaliadas, não tem uma qualidade. Meu, esse teste aqui tá bom, esse outro aqui tá bom, tem qualidade, né? Então é isso, tá? E depois, então, vamos supor, a gente vai lá, o código tá ok, tá funcionando. Aí a gente faz uma PR aqui desse código. Depois de algum tempo, né? Já está em produção isso aqui. Aí o pessoal identificou que as pessoas que têm 35 anos estão sendo excluídas da faixa de risco aqui. Ixi, o que será que aconteceu? O teste passou, né? Meu teste passou, qual foi o problema? Existia uma regra, devem ser considerados na faixa de risco pessoas com idade entre 18 a 35 anos, né? Aí o programador fez, tá lá, 35, né? Neste ponto, né, deve estar claro que o percentual alto de cobertura de código, ele garante que nossos testes executam o código e testam certas condições de cenários. O que eles não garantem é que cenários corretos estão sendo testados, né? E aí é que entra os testes de mutação, né? Que é o propósito da apresentação de hoje. Mas o que são esses testes de mutação e como que eles funcionam, né? O teste de mutação é uma ferramenta que ela utiliza um processo chamado mutator para introduzir erro sintático no código, né? Ele gera um mutante, ou seja, é uma variação defeituosa do código original. Ele repete esse processo várias vezes, gerando vários mutantes, cada um com a sua única alteração, né? Esses bugs ou esses mutantes, eles são automaticamente inseridos no seu código. Os seus testes são executados para cada mutante. Né? Quando os seus testes falham, o mutante é morto. Se os seus testes foram aprovados, o mutante sobreviveu. Então, quanto maior a porcentagem de mutantes mortos, mais eficazes são seus testes. A lógica é bem simples, tá? Se algum teste falhou, o mutante foi morto. Não precisamos nos preocupar com ele. Agora, se nenhum teste falhou, então o mutante sobreviveu, tá? E quem faz para nós, quem ajuda nessa proposta, de a gente trabalhar com Mutator, é o Strike Mutator. Então, ele é uma ferramenta free, tá? Ele pode ser desenvolvido, ele pode ser utilizado para JavaScript, para C Sharp e para Scala. Tá? Então a gente vai. Que vem ser as mutações? Então eu tenho aqui as mutações, né? Então, o que seria? Então, por exemplo, se meu código tem operações aritméticas, né? Se ele está positivo, ele coloca negativo. Divisão, ele coloca multiplicação, os operadores de qualidade. Se está maior, ele coloca menor. Maior igual, ele coloca menor. Menor, maior. Então ele vai fazendo uma troca, né? Um operador lógico, e operadores booleanos, ou seja, tem várias. A ferramenta ela é muito boa, muito boa. Ela tem toda a documentação dela também é muito boa. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, com inicialização, ele remove, tá vendo? Return, remove. Nossa, ele faz muita coisa, tá?
Tá vendo? Com string, ele remove o valor aqui da string, ó, na hora que você está retornando no seu código, tá? E aí, como que a gente usa esse mutator, tá? É isso que eu vou explicar aqui agora. Então, eu estou com um projeto de testes aqui, né? Eu estou no meu terminal, vou dar um clear aqui. Eu estou bem no projeto de testes, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para utilizar ele é instalar ele, o Striker, né? Então, dou um .new do install .NET Striker aqui, tá? No meu caso aqui, ele já está instalado, então eu não preciso rodar essa ferramenta, né? Em seguida, eu dou um .new to manifest. Se eu, ok, então ele já incluiu aqui no meu projeto. Todos os comandos, tá? Tem aqui, ó. Tá? Estão explicando aqui. E aí agora eu vou rodar as mutações. Como que eu rodo a mutação? Então, .NET Striker. Aí ele vai fazer lá, ele vai validar todos os meus testes, ó. Tá identificando o projeto de teste, né? Tá? E o bacana é que ele vai gerar um relatório para gente. Tá? Então vamos aguardar aqui. Tem várias configurações. O que eu não cheguei a ver ainda todas as configurações que ele tem, mas tem muitas configurações para ver o que você quer que roda, o que você não quer que roda. Tem que A documentação é muito vasta, muito vasta. Então ele está fazendo aqui as mutações, né? E vai gerar um relatório aqui para a gente. Então ele terminou aqui as mutações e vamos explicar aqui o relatório, ó. O que acontece aqui, ó? Então ele faz um cálculo aqui, né? Esse cálculo ele rodou, né? 21. Vamos pegar aqui a de calculadora. Ele rodou 12 mutantes, né? 8 foram mortos e 4 sobreviveram. Então, atingiu aí a porcentagem de 66,67. No Health, né, ele tem aqui, então, 9 mutantes, 7 foram mortos e 2 sobreviveram. Então, vamos entrar aqui no detalhe. Tá? Então, por exemplo, aqui na subtração, o que ele fez? Ó? Ele pegou e removeu aqui esse trecho de código e o teste sobreviveu, ok? Aqui ele trocou por divisão e o teste sobreviveu. Aqui ele removeu esse trecho de código aqui, tá? Ou seja, ele fez essas. Tem alguma coisa errada no meu teste aqui ou no meu código, né? Agora, em relação a health, também ele achou aqui 2 sobreviveram. Ele colocou um sinal de maior e trocou por menor ou igual. Ou seja, então eu tenho aqui, você pode ver, eu clico nessa bolinha vermelha aqui, eles são sobreviventes, ó. Ele troca aqui os valores abaixo, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem problema, né? Então a gente tem problema aqui nos nossos testes, tá? O que a gente tem que fazer então? A gente vamos começar a corrigir aqui, por exemplo, o health, né? Então, vamos pegar aqui o health, vou modificar o health test, né? Vou vir aqui, vou mudar. Primeiro eu vou mudar o meu código aqui para menor ou igual, tá? Porque para resolver aquele bug lá que está em. Vou mudar aqui. Vou vir aqui, beleza? Mudei o código e vou rodar os testes novamente. Perceba, tá? Então tudo rodando sem problema.
Deixa eu ver o que aconteceu aqui na Health. Build. Ok, calculando 100%. E agora eu vou rodar um novo mutante. Rodo o mutante novamente e vou ver o que ele vai trazer para mim aqui. Eu corrigi aqui o bug, né, que não estava pegando as pessoas com 35 anos de idade. Rodei novamente, né? E aguardo um momentinho. Tá aqui o nosso novo relatório. Opa, nada mudou, né? Tô aqui então, nada mudou. Ué, por que que nada mudou? No Health aqui, mesma coisa. Por quê? O que acontece? Sempre que a gente precisa fazer testes, né? A gente precisa testar uma faixa de valores. Ou seja, esse nosso teste aqui, ele não está ajudando muito, né? Ele está testando somente 20 anos e 15. A gente precisa, né, fazer um teste de uma faixa de valor. A gente precisa focar em exercitar os limites dessa faixa. Ou seja, eu tenho que fazer testes onde eu incluo 18 anos, onde eu incluo 35 anos, né? E isso vale para faixas de data, de valores, né? O que tem início e fim. Como que eu resolvo isso, né? Então, primeiro que eu tenho que mudar isso aqui para teoria, né? Eu vou tirar o fact aqui e vou mudar para teoria. Então eu estou testando os limites do meu teste, ou seja, eu coloco data entre 18, 25, 35, né? E aqui eu vou colocar um age e vou remover esse 20 aqui, ó. Tá? E a mesma coisa para o outro teste, tá? Então eu vou colocar um outro theory aqui. E estou testando os limites, ou seja, posso colocar mais um aqui, ó, um ano maior, vou colocar mais um aqui, 52 anos, e vou testar aqui a minha tela, vamos ver se meu teste está rodando 100%. Opa, faltou a idade aqui. Age, ok? Então vou rodar os testes e, opa, rodou todos os testes, tá tudo ok agora. E o que acontece se eu for lá no Mutator? Vou dar ele novamente. No Striker. O que acontece? Pessoal, qualquer dúvida, pode ir perguntando, tá? Fica à vontade. E aí, o meu novo relatório. Opa, agora sim, 100%. Ou seja, meu teste tá legal. Por quê? Que eu falei, né? Eu tô testando todas as faixas, né? Os limites dessa faixa. Né? Então, sempre quando você for fazer um teste, não coloca só um teste só, né? Um único teste, como estava acontecendo, só com uma única data. Então, testa todos os limites, né, dessa faixa. Então, isso a gente resolveu aqui. Agora, vamos falar da calculadora. Tá? Vou pegar o relatório aqui, vamos fechar esses outros. Vamos falar da calculadora. O que acontece com essa calculadora aqui? A primeira informação é lá no. Vamos pegar aqui o multiplicação, ó. O que ele fez, ó? Ele pegou e colocou uma divisão, né? Por quê? Que sobreviveu? Porque o meu teste, né? Aqui na multiplicação, só tem um aqui. Eu tenho 1 vezes 1 é 1. Então, se eu, né?
O que eu posso fazer aqui? Se eu colocar aqui na multiplicação, né, isso aqui, ó, tá? Meu teste continua passando. Ou seja, nada mudou. Então foi isso que o mutator fez. O que a gente precisa fazer aqui? Colocar mais testes, né? Então, ó, se eu colocar aqui 5 vezes 5 é igual a 25, vou colocar um outro aqui. 6 vezes 3 é igual a 18, e rodar esse teste, ele vai quebrar, certo? Agora, por quê? Porque eu cobri mais testes. Então, aqui eu volto aqui para minha multiplicação e rodo o teste novamente. Você vai ver que passou o teste, certo? Vamos lá, voltar, vamos rodar o Striker novamente. E vamos comparar esse relatório com o outro. Então, aqui eu tenho 4 sobreviventes, né? E vamos ver quanto ficou agora. Tá, são exemplos bem simples, mas dá para ter uma ideia aí do que a ferramenta faz, né? Como que tá a qualidade dos seus testes. Então eu abri aqui, opa, a calculadora já mudou, né? Eu tinha 66, foi para 75. Ou seja, a multiplicação eu resolvi. Tá? Agora a gente vai fazer sobre, né, a subtração. O que ele fez aqui? Ele removeu esse texto de código aqui. Então vamos ver a mesma coisa. Vou fechar esses dois aqui que a gente já passou por eles, né? Então na subtração aqui, se eu colocar isso aqui, ó, funciona também, né? Vou colocar um return 0 aqui. E meu teste de subtração funciona. Por quê? 5 mais 5 é igual a 0, ou seja, meu teste não está cobrindo, né? Tudo. Então, qual a solução? Coloca mais testes. Então, se eu colocar lá 10 mais 5, 10 menos 5, igual a 5. Aí eu já estou cobrindo. Vai quebrar o meu teste, né? E eu tenho que voltar aqui para o que eu tinha e vou mais uma vez aqui rodar o mutator, o striker. Então, eu vou olhando todas as mutações que ele fez e o que sobreviveu. Essa é a ideia da ferramenta. Estou rodando aqui. E aí eu vou comparar de novo com a ferramenta. Tá? Aí então agora aumentou para 83. O que mais eu tenho aqui? O que acontece aqui na divisão, né? Então ele ele remove esse trecho de código aqui. Por quê? Porque aqui eu não preciso, né? Ele está me indicando que eu não preciso desse trecho aqui, porque se eu receber um 0 aqui, ele já vai dar uma exception para mim, tá? Esse trecho ele é desnecessário. E ainda eu posso colocar mais testes lá na divisão, né? Com isso eu aumento ainda mais.
a quantidade de limites aí para o meu teste. E aí sim eu finalizo aqui, né, com tudo com 100%. Tá? Eu estou fazendo um por um aqui para mostrar para vocês, né, para ter uma ideia da ferramenta. Eu já poderia estar arrumando, arrumo tudo de uma vez e roda a ferramenta, mas eu vou mostrando um por um para a gente estar validando todas as informações. Opa, e agora, como ficou? Agora tudo 100%, ou seja, os meus testes, né, estão todos agora cobrindo tudo necessário, né? E para resumir, né, qual que é o benefício do teste de mutação, né? A realização de teste de mutação, ele ajuda, né, a validar se a qualidade dos seus testes, né, se ela é boa, se ela é suficiente, né? Tem casos, né, que conforme eu falei, uma uma alta taxa aqui de cobertura de testes, né, ela pode ser enganosa, né? E dá uma falsa impressão de segurança, né? Ou seja, vocês viram aí que no início do projeto a gente tinha 100% de código coberto, mas tinha algumas coisas que não estavam, que tinha problema no código, né? Que pequenas mudanças, né, nas lógicas aí do negócio, ou seja, essas mutações, elas podem verificar se o conjunto de teste é robusto, se ele é capaz de identificar lógicas inesperadas, né? E é especialmente importante quando o seu código está sendo refatorado, principalmente, né? Se ele é refatorado, né? Ele pode ocorrer acidentalmente uma mutação, ou seja, você está mudando um código aí, e aí é importante você estar usando o Striker, tá? Então é isso, pessoal. A ideia foi bem rápida aqui, só mostrar a ferramenta, tá? Espero que vocês tenham gostado, quem não conhecia. É, E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, uma boa tarde.